gostaria de ler aqui 2 versículos rapidamente, porque eu não sou o foco daqui da apresentação. Em João 4, 37 e 38 diz assim: pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu os enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Hoje nós temos aqui uma visita que nos honra muito e eu gostaria de apresentar a irmã Lídia, que é viúva do pastor fundador dessa igreja, o pastor João Rosa de Oliveira. E a igreja foi fundada em 1962. Eu não vou dizer que eu tinha apenas 10 anos quando foi fundada. E isso para mim assim mexeu muito com o meu coração, porque eu fiquei pensando o que havia aqui há 61 anos atrás, não é? E esse casal veio para cá, fundou a igreja, perseverou, porque eles tinham um foco, eles tinham uma visão de Deus. E isso é tremendo, é maravilhoso. Nós soubemos de muitos pastores que estavam aqui em Portugal e voltaram para o Brasil porque a terra era árida. Assim como tem muitas terras no Brasil que são áridas para a palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus fez com que esse casal perseverasse e continuasse o trabalho aqui. O Senhor colocou esse amor no coração deles e por isso eles perseveraram. Então, para mim, é uma honra, e eu creio que para a igreja também, receber aqui a dona Lídia, a irmã Lídia, que vai nos falar desse trabalho maravilhoso. Um pouquinho, eu sei que já tem idade, que tem um pouco de cansaço, mas ainda está firme para a obra. E eu gostaria que a irmã viesse aqui e nos falasse um pouquinho sobre isso. Amém? Pode falar atrás. Pode botar ela lá, que eu acho que ela vai abrir a Bíblia, não vai? Então, Deixa ela à vontade. Pode ficar lá. é. Tá bom? Aqui. Você quer botar na jeta? Tá bom da senhora aí? Obrigada. Estou muito grata ao Senhor por chegar aqui hoje e ver uma igreja, depois de tudo o que nós passámos no princípio para começar o trabalho do Senhor nesta terra. Também estou muito feliz por saber que esta casa era a casa da Dona Antônia, da mãe da Nené, e que passou para a igreja. Eu já vou falar um pouco sobre ela. Aquela irmã foi uma lutadora muito grande neste trabalho de Viana do Castelo. Mas eu queria começar só com um versículo que diz, no Salmo 143, neste Salmo nos diz: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os dias os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Lembro-me dos dias de outrora. Hoje me faz lembrar realmente o que, quando nós viemos para aqui, os irmãos, agora não se pode compreender o que é que se passa e o que é que se passou no tempo passado. Para começar um trabalho numa terra
que nem sequer nos podiam ver, odiavam-nos, porque nós viemos para aqui trazer uma coisa muito diferente, o diabo, viemos trazer o diabo, e portanto eles perseguiam-nos de toda a maneira, e nesse tempo, que era tão difícil seguir ao Senhor, então, a pouco e pouco, um a um, as pessoas iam aceitando o Senhor Jesus. Agora, o princípio foi muito difícil porque as pessoas também não entendiam como hoje, que podia haver mais igrejas e todas essas coisas. Não. Só aquela igreja que havia, era a igreja que havia, não podia haver mais nada. E isso aconteceu até muitas vezes, eu não estava para contar isso, mas vou contar para começar. O meu marido, quando se converteu ao Senhor, a família toda não era crente, e ele depois ficou tão cheio do amor de Cristo, que pegou numa rima de folhetos e foi para uma estrada onde passavam todos, dar folhetos aos carros. Resultado, vem um polícia, prendeu, e ele tinha 15 anos. O polícia prendeu e disse: o senhor não pode andar aqui a dar papéis políticos, porque aqui em Portugal mandou Salazar e não se quer mais ninguém aqui a dar folhetos de outras coisas. E o meu marido a dizer: não é nada de política, o senhor leia de Deus. De Deus também não quero, porque de Deus há só o Salazar é católico e não quer cá mais nenhuma religião. E ele não conseguiu ler, o polícia não conseguiu ler, mas o senhor vai preso. E levou-o preso, ele com 15 anos, levou-o preso para a esquadra. E depois lá, agora o senhor fica aqui até vir o chefe da polícia, que ele está fora. E fica aqui. Lá ficou o rapazinho o dia todo, até às 3 da manhã, quando veio a polícia. Nem lhe deram de comer, nem quiseram saber dele. Quando veio então o chefe da polícia disse logo: ó rapaz, a ele: ó senhor chefe, primeiro leia a ver o que é sobre Deus, mas não pode haver cá mais religiões nenhuma, só uma, não pode haver mais. Ó senhor, leia. E ele disse assim: ó rapaz, olha, vai lá à tua vidinha, tem juízo, não te metas nestas coisas, se andas metido nestas coisas, mais tarde vais ser um desgraçado e vai-te acontecer muitas coisas na vida, porque se é sobre religião há só uma e por isso não há cá mais nada. Pronto. Lá mandou o rapaz embora às 3 da manhã, a família toda aflita, sem saber o que tinha acontecido. Quer dizer, isto era a situação antiga. Agora, acontece que muitas coisas na vida, as pessoas não entendem o que é o Evangelho da Salvação. As pessoas não entendem o bem que é para as almas conhecerem o Senhor, por isso é que as igrejas lutam. E naquele tempo ainda mais, porque cada pessoa, o princípio foi difícil para arranjar um salão, nem nos queriam alugar, nem nada, mas as pessoas que entravam depois que se inaugurou o salão de culto, então era assim. Era só um a um que entrava. E era o meu marido a pregar, era eu a tocar, e era uma senhora na porta que disse: eu vou-vos ajudar sempre. Ninguém vos vai fazer mal, eu vou-vos ajudar. Fico aqui na porta, quem vier aqui fazer mal, conte comigo. E ela ali toda valentona ficou na porta. E então, na hora do culto, sempre iam para lá pessoas a ver quem entrava para fazer queixa aos empregos, para as pessoas perderem os empregos. Sempre foi assim. Resultado. Mas a um, vamos conseguindo ter, então já aí 40 pessoas. Quando nós saímos de Queluz já tínhamos 40, mas um a um foi difícil. Mas então, o que é que aconteceu? Eu fiquei muito contente quando soube que esta casa era a casa da Dona Antónia, que era a mãe da Nené, e que agora estava aqui a ser uma igreja. Porque a Dona Antónia era aquela pessoa das poucas que eu conheço na vida, que tanto se sacrificou, tanto sofreu na vida, por amor do Evangelho também. Porque ela conheceu o Senhor no Brasil. Ela tinha uma igreja, era de uma igreja do Brasil. O marido aqui tinha dinheiro, andava sempre a ir ao Brasil. Então entrou lá numa igreja e lá andava a ver tudo, também ia às igrejas. E apanhou lá a Dona Antónia de longe, mas ia andando, até que conseguiu levá-la
até ao casamento. Aquilo foi tudo muito complicado, mas ele fez-se crente, ela julgava que ele era crente e a família julgava que ele era crente. Chegou a Viena, coitadinha dela, passou a sofrer, a sofrer, a sofrer. Não podia ter relação com ninguém crente, não queria, também não havia lá. Ela não podia mostrar a sua fé. Nas lojas que eles tinham, no balcão, ela tentava falar de Cristo, nem pensar que ele não deixava. Mas então, ela começou a mostrar o que ela era. Uma serva de Deus, uma serva com uma fé fantástica, uma mulher de oração. Noite e dia ela orava para ver se conseguia resolver o problema desta terra, isto tudo. E a vida dela tão infeliz, que ele depois enganou e ela não foi nada feliz. E resultado, aquela senhora sofreu tanto, tanto. Era uma pessoa cheia de oração, sempre, sempre com o Senhor. Aquela palavra, aquietai-vos, diz o Senhor, aquietai-vos, diz o Senhor, era que ela tinha sempre na mente. E aquietava-se mesmo, diante de todas as tribulações que ela passou na vida, por causa de não ter um marido crente. Então ainda foi muito pior para ela, não é? Então, ela era tão generosa, não podia ver alguém a sofrer. Ela sempre tentava ajudar toda a gente. Portanto, ela tinha todas as virtudes de um cristão. Então, uma vez, o meu marido, quando foi para lá, como é que podia evangelizar aquela terra? Andava a comprar nesta loja e naquela as coisas, logo de manhã, fazia seus devocionais, ia para a rua. O que é que és da rua? Tem que ser em lojas diferentes, que era para falar com as pessoas. Lá ia falar com as pessoas e encontrou a Dona Antônia numa loja sozinha. Aquilo, ela disse, foi o céu que veio à terra, quando encontrei o pastor. Contou tudo, desabafou a vida toda dela, e então ela combinou com ele. Olha, o pastor faz-me o favor, eu não quero isto para os meus filhos, então eu quero que os meus filhos ouçam a palavra de Deus. Então ele disse, olha, vamos combinar, eu preparo os meus filhos todos à hora da escola dominical, preparo-os todos para a hora. A senhora aparece de repente, e ele assim, ele era muito bom para os de fora, muito simpático sempre. Ele não vai dizer que não, e a irmã leva-me os filhos para a igreja. Assim foi. Lá ia sempre, levava os meninos para a igreja, e quando ele nunca disse nada, porque ele gostava muito das pessoas de fora. E então depois, a Nené foi a primeira que foi à igreja da família e das pessoas que estavam por ali, mais ninguém. E então, imediatamente houve escola dominical, ela entendeu logo a mensagem, ela aceitou logo o Senhor Jesus dali a pouco tempo e começou sempre, sempre, sempre a servir ao Senhor até ao dia 2, porque isto é bom para o trabalho das crianças. Eu penso que nas igrejas tem que haver cada vez mais a evangelização da criança. A gente pensa que a criança não percebe, mas as crianças, ela com 3 anos, percebeu a mensagem e aceitou o Senhor Jesus e passou dali à frente, sempre, sempre, sempre a testemunhar Jesus. Depois foi para o liceu, eram os padres contra ela, eram os professores, e os rapazes todos. Os rapazes já gostavam muito dela, que ela era bonita, e então os rapazes atrás dela, e ela nunca quis, ela sabia o que passou a mãe, ela nunca quis nenhum. Então um dia muito célebre, eu pensava, depois comecei a fazer estudo bíblico à tarde com as meninas, só tinha meninas, eu pensava, só tinha 7, eu pensava, 7 meninas, como é que elas se vão namorar? Que não há cá nenhum rapaz na igreja, pensava eu. E então um dia célebre, nós íamos para o culto e víamos à porta da igreja um carro americano. Já tenho dito isto a muitas meninas lá das minhas igrejas. Ai, não temos rapazes. Olha, sejam fiéis ao Senhor, que o Senhor vai mandar na hora. O que é que acontece? Olha, apareceu um carro americano e a gente não percebia nada. Quando chegámos, ele apareceu, o David que está ali, e ele entrou, e ela sabia inglês, começou logo a falar com ele. Dali a 1 ano, estavam casados. Estava o meu marido a casá-los. E foram para o trabalho do Senhor toda a vida,
evangelizaram e foram sempre agora missionários, tanto aqui como lá na América, têm sido missionários. E, portanto, é isso que eu digo sempre. A gente vivendo a vida com o Senhor vai mandar a pessoa certa. As meninas não tenham medo, porque o Senhor manda a pessoa certa, como aconteceu a ela. E graças a Deus que realmente conseguiram fazer um trabalho muito grande. Agora eu penso, neste aspecto, que cá em Portugal é muito difícil a obra do Senhor, mas eu fico muito contente por saber que o Senhor fez estas maravilhas todas e hoje continua a fazer, sabendo que tem aqui uma casa de oração tão bonita e que estão aqui os irmãos, sejam fiéis, que o Senhor vai sempre abençoá-los e vai mandar mais pessoas, porque nós já sabemos a dificuldade que o povo tem em aceitar o Senhor em terras pequenas, pior. Portanto, nós os crentes é que temos de testemunhar. O meu marido também fez um trabalho muito bom no Minho, enquanto esteve cá, enquanto estávamos a convidar pessoas, também fizemos um trabalho muito bonito no Minho. Havia não sei, agora parece que já acabou, mas havia um núcleo de distribuição de literatura. E então, quem dirigiu aquelas tipo de livraria? O senhor que estava a dirigir perguntou para o país todo quais eram os rapazes que queriam ir anunciar o Evangelho. E então apareceram muitos rapazes das igrejas. E ele então convidou-os para ir pelo Minho todo, sempre pelo Minho todo, às casas todas por ali fora, cidades e vilas, a dar os folhetos. Resultado, depois já tinha acabado isso, e então eles disseram, então agora há alguém que venha aqui ver o resultado deste trabalho. Há lá algum pastor que queira fazer este trabalho de ir às casas todas. E então falaram com o meu marido, claro que era o que ele gostava, e lá foi pelo trabalho domingo. Deram-nos um carrinho, havia lá um inglês que nos deu um carrinho, um chamado ovo. E agora ainda há pessoas que dizem, olha, vocês podiam ter trazido o carrinho, que agora valia muito dinheiro. A gente deixou lá. Mas quer dizer, aquele carrinho que nos deram é que deu para a gente andar lá pelo Minho todo. Então, o meu marido andava feliz a fazer aquilo que ele gostava. E falámos com muita gente, fomos para as casas deles falar do Evangelho e vimos o resultado mais tarde. Fomos a Lisboa, uma reunião de pastores, e estavam lá muitas pessoas que tinham ouvido o Evangelho lá em casa, no Minho. E, portanto, aquilo foi uma alegria para nós. E também, ainda vou contar aquela história, uma menina que assistiu à escola dominical, também assistiu quando a Nené, a avó levava, e levava mais uma amiguinha. Essa amiguinha desapareceu e eu pensei, pronto, a família não deixou vir, pronto. Não. Aquela família mudou-se para o centro de Portugal e quando estava lá uma reunião que ia reunir muitas igrejas, aparece lá uma senhora nova e vem ter comigo, abraçar-me muito. E então quem é? E ela disse, eu sou a menina que assistiu à escola dominical em Viana, mas eu nunca me esqueceu a palavra de Deus. Quando eu era jovem, os meus pais mudaram-se para aqui e eu fui à procura de uma igreja. E agora estou aqui hoje, sou mulher do pastor da igreja, converti-me e ele casou comigo. De maneira que esta também foi uma história muito bonita a mostrar o trabalho com as crianças, que às vezes a gente pensa que elas não se lembram mais, mas elas podem mesmo aceitar o Senhor para toda a vida. Isso foi uma experiência bonita que a gente teve. De maneira que, graças ao Senhor, que o Senhor nos abençoou em todo este trabalho. Sinto muita felicidade de saber que, pela fidelidade da Dona Antônia e daqueles crentes primeiros que se sujeitaram a serem tão perseguidos, está aqui uma igreja hoje. E peço ao Senhor que esta igreja seja cada vez mais viva, os irmãos lutem para trazer mais pessoas à igreja e o Senhor vai abençoar-vos e vai-vos encher de bênçãos e de alegrias, porque quando somos fiéis, estamos a anunciar a sua palavra, Ele nos esquece e vai tocar
a gente admirava-se como o Senhor tocava em corações que a gente nem pensava que aquela pessoa pudesse. Nós conhecíamos uma senhora que era uma pessoa da alta sociedade lá de Viena, e ela aceitou o Senhor e ela sofreu. Por isso, hoje, graças a Deus, já não se sofre assim. Por isso, vamos aproveitar a oportunidade para sempre anunciar o Evangelho. Os irmãos unam-se todos e façam daqui um grupo grande para que possam ter aqui uma igreja forte, lembrando que os primeiros sofreram muito para vocês, para os irmãos hoje estarem aqui e nós estarmos também. E tenho muita alegria por saber que esta casa era da Dona Antônia, daquela mulher que deu um exemplo todo na Viena. Eles tinham lojas no balcão e ela, quando não estava lá o marido, falava do Evangelho a toda a gente. E as pessoas gostavam muito, por isso mesmo. Vamos ser fiéis ao Senhor, que o Senhor vai nos abençoar e vai nos dar muitas bênçãos para a nossa vida e que os irmãos continuem sempre amigos, unidos na sua igreja, porque a união da igreja traz pessoas. As pessoas bem, sentem-se felizes e ficam. E o Evangelho é anunciado, que é o mais importante, que é o que o Senhor Jesus quer. Quando nós cantamos os hinos, nós sentimos a inspiração de cantar os hinos ao Senhor. E as pessoas também, muitas vezes não conhecem, mas os irmãos unam-se, convidem os amigos, falem, mesmo que eles não querem, mas depois mais tarde são tocados e podem vir. Que o Senhor os abençoe. Tenho muita alegria em conhecê-los. Muito obrigada. É um prazer muito grande conhecê-lo pessoalmente. Ouvir falar, a gente ouve, né? E realmente essa palavra da senhora se confirma. Nós todos sabemos o quão é difícil. Eu cheguei aqui em 2008 e quando a senhora falou da prisão do seu marido, eu lembrei que lá em Monção, onde eu morei numa aldeia de Monção em Lara, eles tinham os missionários, as pessoas evangélicas como bruxos, né? Eles ainda são assim muito. E em 2012 a Igreja Assembleia de Deus aqui fez 100 anos, houve uma grande comemoração em Âncora, eu participei, e ia ter à noite, como encerramento, um show, um louvor jovem. Fizeram palanque e tudo, e prenderam o pastor por conta disso. Aí tiveram que em 2012. E aí tiveram que reunir e tal, foram lá, conversaram, soltaram, conseguiram soltar o pastor, foram muitos pastores portugueses também, e soltaram, e teve a programação, e de lá para cá tem tido muita abertura, graças a Deus, e o trabalho tem realmente florescido. Nós agradecemos muito a Deus pela vida da senhora e do seu esposo. Eu convido a Geisa para vir entregar uma lembrança e nós vamos orar pela vida da dona Lídia, né? E pela grande bênção que ela nos deu. É uma simples lembrancinha. O Senhor as abençoe muito e vou orar pela vossa igreja. Amém. Amém. Estamos de férias, né? Então está vazia. O pessoal viaja muito, mas graças a Deus tem Deus. Obrigada. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Podemos ficar de pé. Ó Senhor Deus, nós somos muito gratos a Ti pela vida deste casal pioneiro aqui em Viana do Castelo. A Tua palavra diz que quão formosos são os pés daqueles que pregam a paz. Ó, quão formosos são os pés. Que o Senhor venha abençoar ricamente a vida da dona Lídia e também agradecemos a oportunidade que ela está tendo de voltar aqui, ao nosso meio,
e apreciar com os próprios olhos aquilo que ela e seu esposo plantou, Senhor, a semente, e quanto produziu frutos e frutos permanentes. Somos muito gratos a Ti por termos sido alcançados por este trabalho. Dá-nos, Senhor, força, renova as nossas forças, as Tuas misericórdias a cada dia nesta igreja, Senhor, que possamos ser testemunhas vivas do Teu Evangelho aqui, e muitas almas sejam alcançadas pelo Teu poder, dando continuidade a este grande trabalho. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém.